Professor João Pitilo, o que você nos diz sobre a grande figura de Tiradentes que hoje estamos homenageando neste 21 de abril aqui? Olá, amigos e amigas. Dia 21 de abril, nós costumamos comemorar o dia de Tiradentes. Tiradentes passou a ser um herói nacional e um símbolo de independência do país. Mas o que mais caracterizou o nome de Tiradentes foi o fato dele não ter traído, dele não ter vendido os seus ideais. Os seus ideais morreram com ele. Ele, ao que tudo indica, foi uma pessoa firme nos seus propósitos. E isso é um traço importante de um caráter ímpar no que tange a primeira palavra que nós usamos aqui, independência. Nós não vamos ser independentes, ninguém será independente, sem caráter, sem firmeza e sem afastar todo e qualquer tipo de traição do seu seio. Essas duas palavras, independência e traição, não se cruzam. Elas não coadunam, elas são antagônicas. Contudo, no momento político que o país atravessa, nós temos visto traidores da pátria, vendilhões, entreguistas, pessoas que têm um pacto para destruir o país, para escravizar os mais pobres, para destruir as leis sociais, se autodenominando patriotas, nacionalistas, pessoas que defendem a independência do Brasil, mas prestam continência para a bandeira americana, se ajoelham para milionários estrangeiros, conspiram junto com militares de outros países contra nossa nação. Então, as palavras de traição e independência estão sendo misturadas, porque traidores contumazes da história do país se agarram à bandeira nacional e tentam a todo momento reescrever a história do país. O dia 21 de abril, ele precisa ser um dia importante para que façamos uma reflexão do papel que Tiradentes desempenhou ou do papel o qual ele entrou na história. De firmeza, mas uma firmeza de luta contra o mais forte, firmeza de luta contra o mais poderoso, firmeza de luta contra a coroa portuguesa. Então, todo e qualquer movimento de defesa da nação, de defesa da população brasileira, visa a proteção dos mais pobres. E a proteção desses mais pobres passa pela construção de uma nova ordem política e econômica no país. Uma ordem mais justa, uma ordem mais fraterna, uma ordem onde as riquezas da nação sejam divididas de maneira equânime e uma ordem onde os trabalhadores tenham voz, onde os trabalhadores tenham força. E quem não está do lado dos trabalhadores é traidor da pátria, é vendilhão, é entreguista. E contra esses, Tiradentes se insurgiu e nós também precisamos se insurgir. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. José do Vale, o que você nos diz sobre essa homenagem a Tiradentes, sobre essa grande figura do herói da pátria? O que significou para você o Tiradentes? Ele significa historicamente uma grande luz, Vivaldo, para onde o Brasil vai caminhar. E isso exatamente nós estamos tentando carregar, sustentar esse farol aqui neste evento, dentro do movimento trabalhista brasileiro, não é? Porque a gente é a herança do PTB de João Goulart, de Brizola e de Getúlio Vargas. Então, o que nós queremos dizer é que esta mudança que o Tiradentes introduz como herança de vários brasileiros é porque já tinha chegado o tempo. Não dava mais para o Brasil continuar produzindo a riqueza há 4, 5 gerações da descendência portuguesa, da exploração escrava, do domínio das terras indígenas. Não dava mais para a gente continuar servindo à ganância
do reino português, lá na Europa, do outro lado do oceano. Então, o que a gente produzia aqui, ainda tinha que dividir com eles. Chega um ponto que a nossa produtividade não dá para dividir conosco e nem com eles. E eles, então, resolvem explorar mais ainda. É isso que leva ao senso de nação no povo brasileiro. Eu acho que Tiradentes é o primeiro, esse movimento Tiradentes é o primeiro a dar a matriz do que é o trabalhismo, do que tem sido o trabalhismo em todo esse curso. Porque, na verdade, a gente sabe que tem traidores. A gente sabe que tem que enfrentar os traidores de sempre. Mas não quer dizer que nós vamos sempre ser derrotados pelos traidores. Pelo contrário, eles afundaram a gente em 1964, nós estamos vivos, transformando o Brasil numa grande nação, defendendo o interesse do povo brasileiro, não permitindo que nenhuma região do Brasil se sobreponha ao interesse das demais, o mesmo que tem direito o norte do país, tem o nordeste, tem o sudeste, tem o sul, tem o centro-oeste. Este equilíbrio é o que o trabalhismo promete ao povo brasileiro. O que nós estamos promovendo é aquele princípio do Tiradentes. A nação brasileira tem que ser fundada, o interesse do território brasileiro tem que se constituir como uma força de transformação em benefício do povo brasileiro. É isso mais ou menos o que eu acho que significa a gente e outros. Perfeito. Você realmente disse que realmente ali aquela hora, tinha chegado a hora que o Brasil não suportava mais. Né? É interessante porque entre as discussões entre eles, intelectuais, poetas, etc., de Vila Rica, as conversas com Tiradentes, eles tinham conhecimento da Revolução Francesa, movimento universal, da independência americana, que foi um grande grito para eles de que era possível fazer a independência do Brasil. Eles tinham essa ligação com o mundo da época, com o pensamento da época, daí que eles fizeram com grande consciência, né, do que estavam fazendo no Brasil, era um avanço da humanidade, sem dúvida alguma. João Leonel Brizola Sobrinho, nessas nossas recordações aí do Tiradentes, o que mais toca você? O que toca bastante para a gente, para nós trabalhistas, é o fato de que o Tiradentes foi o estupim de um processo revolucionário que chega ao trabalhismo. Eu tenho quase certeza que o iluminismo trazido na época de Tiradentes inspirou Getúlio Vargas, inspirou João Goulart com as suas reformas de base, inspirou as políticas propostas por Brizola, que eram a essência do trabalhismo. Então, ao homenagear Tiradentes, nós estamos, de uma certa forma, demonstrando que nós somos uma herança desse processo. E esse processo é o que traz o trabalhismo hoje a oferecer uma nova fase ao povo brasileiro. Tem tudo a ver Tiradentes com Getúlio, com o trabalhismo, com Jango, com as suas reformas de base e com os avanços que o Brizola trouxe ao nosso país. Sem dúvida alguma. Né? Tiradentes tem a ver, inclusive, com outras lutas que aconteceram no Brasil na sequência, visando a nossa autonomia, a nossa independência. Acima de tudo, aquela vontade, aquela determinação, como Tiradentes dizia, fazer uma grande nação. Né? A consciência de que o Brasil poderia caminhar em ser uma grande nação. Isso aí, Zé do Vale, né, nos coloca realmente diante, né, das lutas do povo brasileiro para se afirmar a sua soberania, o domínio das nossas riquezas, né, porque, aliás, outras coisas que o Tiradentes dizia nas suas conversas, né, das riquezas daquele país, né, do que tinha naquele país que não podia ficar nas mãos da exploração colonial portuguesa. Então, isso nos coloca realmente nas lutas sociais, políticas do povo brasileiro, na afirmação da nossa soberania e no domínio das nossas riquezas. Certo, Vivaldo? Você veja que, na verdade, não dá para um povo, mesmo operoso, mesmo tendo a riqueza que nós temos, mesmo tendo o subsolo, a produtividade da terra que tem, não dá para a gente continuar a dividir aquilo que a gente produz, que o trabalhador brasileiro produz, não dá para a gente continuar dividindo para o bem-estar da Europa, para o bem-estar dos Estados Unidos da América, destas grandes nações que se usufruem, que se abeberam da riqueza dos povos e dos trabalhadores.
Como também não dá para os silvérios dos reis aqui do Brasil continuarem enchendo as burras de dinheiro à custa do trabalhador brasileiro, com salário mínimo aviltado, sem direitos sociais, sem educação pública. Não é que é sem, na verdade, o trabalhismo trouxe esses elementos para o Estado brasileiro. A Constituição de 88 trouxe isso para nós. Mas esse pessoal quer, com a ideia, o novo neoliberalismo, é a nova derrama. O neoliberalismo que surgiu aqui no Brasil, o povo brasileiro tem que ter consciência que é a mesma coisa da derrama que levou a consciência nacional a Tiradentes, a consciência nacional ao movimento lá, como lembrou o professor Chico Teixeira, lá da Bahia, né, que envolve inclusive a questão da escravidão, como levou também lá o movimento republicano lá em Pernambuco, que envolve a minha cidade, que é Crato, onde vivia a dona Bárbara de Alencar, que é outra Bárbara, a Bárbara Eleodora e a Bárbara de Alencar, que mostra exatamente o valor da mulher brasileira, do homem brasileiro, a consciência nacional. Nós falamos português, certamente, mas um português próprio. Nós não precisamos pagar imposto a Portugal, aos Estados Unidos da América, à Europa, né, com todas as dificuldades. Nós podemos ser solidários. Como um povo nacional, nós podemos ser solidários ao resto da humanidade. Mas ninguém, nenhum tubarão tem direito a engolir os nossos peixes de uma vez só. Sem dúvida alguma, é realmente isso aí. Nós temos, né, que despertar e ajudar essa luta do povo brasileiro, né, na busca da sua afirmação, né, fazer o povo brasileiro ser dono do Brasil. Era isso que o Tiradentes tinha em mente. Ele via os portugueses dono das minas, ele via os portugueses dono das riquezas nacionais. O que ele quis dizer, esse país será uma grande nação, porque ele quis fazer o povo brasileiro ser dono do Brasil. É isso aí, João Leonel, é uma questão realmente que nós temos presente na nossa visão, né, de que o povo brasileiro merece e pode ser dono do Brasil. Com certeza. É uma coisa assim que vem desde a época de Tiradentes, por ser um republicano, por ter ideias liberais, que vieram trazendo o início da independência do Brasil e do povo brasileiro. Então, por aí, esse foi o começo desse processo. Veja bem, quando o Getúlio assume o poder, nosso país era o país da sobremesa. Café, açúcar e o cacau. Getúlio começa a industrializar o nosso país, trazer a independência da tecnologia e a independência para o povo brasileiro sem ser explorado sempre. Vem João Goulart, continua com a mesma ideia nascida, talvez, lá das ideias do Tiradentes, e João Goulart propõe as reformas de base. O que eram as reformas de base? Era reformar o nosso Estado, reformar o Estado brasileiro, para ele poder avançar. Porque ele estava amarrado, ele estava preso em amarras que não conseguia se libertar. E isso precisava acontecer para se libertar. Vem Brizola, começa a trabalhar a área da educação de uma forma extremamente importante, porque um homem que não tem a educação, que não tem acesso ao conhecimento, ele não vai, ele não avança. Né? E Brizola falava muito de uma coisa que hoje está na moda. Né? Nós precisamos, para libertar o povo brasileiro, conseguir equilibrar as finanças públicas nossas com as finanças internacionais. O Brizola chamava isso de perdas internacionais. Perdas internacionais é o que nós produzimos aqui, vender lá fora, um nível parecido com o que nós compramos dos outros. Nossa balança era muito diferente. A gente era comprador de mercadoria e queríamos equilibrar essa balança. Quando essa balança não se equilibrava, nós tínhamos perdas. Eram as perdas internacionais. Então, quando nós homenageamos Tiradentes, nós estamos fazendo uma profunda homenagem a esse processo histórico que vem de longe. Por isso que Brizola dizia, a gente vem de longe. Realmente é isso aí, João Leonel. Né? A vontade de Tiradentes, ao se libertar de Portugal, era colocar o Brasil no mundo. Pela importância do Brasil, o papel que o Brasil tem, né, no mundo, poderia, na época, ter e poderá ter no mundo. O Brasil está se afirmando aí
nesses nossos tempos realmente no mundo aí, tá conseguindo e conquistando mais respeito no mundo. Essa era a questão básica naquele pensamento do Tiradentes e de toda aquela turma da Inconfidência Mineira. Tiradentes assumiu para si próprio. Ele disse: eu sou o responsável, eu é que fiz. Não delatou ninguém, não condenou, não apontou o dedo para ninguém. Eu é que fiz. Por isso, ele sofreu a pena, né, do seu enforcamento, de esquartejar o seu corpo, fizeram aquelas barbaridades todas. Porque ele tinha, né, o Tiradentes tinha essa noção de que o Brasil tem um lugar no mundo. E a luta do povo brasileiro para ter o seu lugar no mundo é uma luta dura, né, porque os interesses internacionais estão aí. E é por isso, Zé do Vale, que esta visão de Tiradentes, do Brasil no mundo, é uma coisa que nos inspira muito ainda hoje. Perfeito, Vivaldi. Tem uma coisa que você tocou e que é do drama desse com o Tiradentes, é que eles quartejaram, distribuíram um pedaço do corpo dele para que o povo ficasse apavorado com a ideia de independência e de Estado Nacional, né? E de uma independência brasileira, para que o brasileiro trabalhasse, o fruto do seu trabalho beneficiasse a ele próprio. Pois então, isso não morreu. Aqueles pedaços de corpos do Tiradentes estavam no coração de todo mundo. Cada vez que nascia um filho de brasileiro, aquele pedaço continuava no coração dessa criança. E essa criança foi cultivando. Quando chegou, de fato, a República Brasileira, quando houve a proclamação da República, e nós viramos, saiu o último português que mandava, que mediava a política nacional, e nós passamos a eleger diretamente o presidente da República, a partir desse momento, aquele pedaço da memória de Tiradentes revigorou-se e nós passamos a ter um grande momento da nossa história. Por isso é que eu chamo muito a atenção de que nós não temos traidores definitivos. Nós temos o enfrentamento da traição contínua que existe em todas as nações. E uma nação feliz é aquela que rompe a leniência, né? O estilo que vai lá, O o acovardamento, o estilo que deseja o que o Tiradentes não fez, que é a denúncia, né? Como é que se chama? Delação. A delação premiada, não é? Não houve a delação premiada do Tiradentes. Esse é o Brasil da gente. Por isso é que nós fizemos esse encontro aqui. Por isso é que fizemos esse bate-papo aqui, né, com o João Leonel, Zé do Vale, Chico Teixeira, João Pitilo, para exatamente procurar realmente mostrar a todos nós que estão nos acompanhando, a todos que nos estão assistindo aí, que o Brasil cultivou valores na sua história. Cultivou valores como Tiradentes e outros que poderíamos citar aqui. Aliás, nossa conversa não pode ser esquecida de um grande pensamento, de um grande pensador brasileiro dos tempos mais recentes agora, nosso companheiro de tantas coisas comuns, Barbosa Lima Sobrinho. Grande militante político, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele teve uma definição extraordinária para a política brasileira. Ele disse: o Brasil é dividido em dois partidos políticos, o partido de Joaquim Silvério dos Reis e o partido de Tiradentes. O nosso partido, o partido da gente brasileira, do povo brasileiro, o partido de Tiradentes. Por isso estamos aqui, agradecemos muito, né, essa conversa, esse bate-papo, agradecemos muito a participação de todos, a atenção de vocês e, efetivamente, reiterando, né, retomando a nossa questão central. Nós procuramos trazer Tiradentes para a nossa conversa, para a nossa reflexão, para iluminar as nossas ações. Aquele exemplo de coragem, de determinação, de vontade política, que foi um símbolo de Tiradentes. Esperamos que isso continue a nos iluminar na nossa ação política no momento. Muito grato, João Leonel. Suas considerações finais, Zé do Vale também, suas considerações finais aí. Professor Teixeira. Professor Teixeira,
Chico Teixeira, professor João Pitilo, muito grato aí, né, por esse momento que realmente todos vocês nos propiciaram. Viva o trabalhador! Viva o povo brasileiro! Viva Tiradentes! Viva Tiradentes!